está com a lista dos pilares, eu peço que faça a lista dos pilares agora comigo. Coloca o teu nome completo, e se depois você vai fazer o caderno, você vai transferir isso que você está fazendo agora para a primeira folha do caderno, que eu vou dar as instruções para os que estão chegando. E aí você faz a lista dos pilares. Para quem já está com o caderno pronto, espera só um pouquinho para que os outros façam. E os pilares são espiritual, parentes, conjugal, espiritual, parentes e conjugal, filhos, social e saúde. Faz uma listinha, tá? Filhos, social, saúde. Se eu for muito rápido, fala que eu volto, tá? Eu vou repetir. Espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Então, você tem um conjunto dos 11 pilares que nós trabalhamos no sistêmico. Então, o processo é identificar onde você está, identificar para onde você vai, quais são os recursos que você precisa nessa jornada, que você já tem, quais são os que são os internos, quais são os externos, os recursos externos, quais são os impedimentos que você reconhece, impedimentos que de repente você nem reconhece, mas nós vamos trabalhar também. Então, a parte integral cuida do equilíbrio, razão e emoção. E o sistêmico cuida dos pilares. E aí eu vou, com você, nessa condução, te levar primeiramente aonde? Então, coloca o papel aí na tua frente, solta a caneta, senta numa posição confortável, mas com a coluna reta, e nós vamos treinar agora uma respiração que nós vamos usar durante muitas vezes no processo. E essa respiração é para que eu conduza você a uma postura correta para que você entre exatamente num pensamento que te leve aonde você precisa ir, certo? Cadê aqui? Aqui. Muito bem, deixa eu só compartilhar e vocês vão me confirmar se vocês estão ouvindo um barulhinho de água e de passarinho chegando até você. Ok. Então, como é que é a respiração que a gente vai fazer junto? E você vem junto comigo, depois você vai no seu ritmo. Mas as primeiras 3 é junto comigo. Então, você vai puxar, e quando eu falar puxa, puxa, puxa o ar, puxa, 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 segura. Segura, segura. Solta. Mais uma vez, puxa, puxa, puxa. Enche o peito, ergue o queixo, segura. Solta. Mais uma vez. Puxa, puxa. Segura, segura. Solta. E no seu ritmo, se você desejar fechar os olhos, pode ir fechando. Inspira o mais profundo que conseguir. E solta o ar no teu ritmo, na tua velocidade. Eu vou te conduzir, mas a tua imaginação que vai te levar aonde você precisa ir. Que você possa imaginar uma linha horizontal. E essa linha horizontal, ela separa um lindo céu azul de um mar calmo, quebrando numa praia com uma areia branca e macia.
que você pisa com seus pés descalços. E você pode ouvir o barulho do mar, o vento no seu rosto, o calor do sol na sua pele. Você pode escutar o mar batendo em pequenas ondas e você caminha com seus pés descalços, até que, numa pequena duna mais à frente, você percebe alguém, e esse alguém é você. Mas você está diferente, altiva, com uma postura diferente, você pode se aproximar, mas a pergunta é: o que essa pessoa contempla? E ela contempla o firmamento. E você se aproxima a ponto de ficar exatamente na mesma posição, e quando você chega nessa posição, você faz uma respiração bem profunda. Puxa o ar. E agora, nesse momento, você pode ver o que você contempla no mundo de possibilidades, onde tudo é possível. Você já conquistou, já realizou. No pilar espiritual, a tua conexão com o poder superior, o tempo de dedicação, a relação que você tem com esse poder superior. E no mundo de possibilidades, onde tudo é possível, onde você já conquistou e já realizou, no teu pilar parentes, o sentimento de amor, o sentimento de amor correspondido, de perdão, de respeito, de liberdade, de alguém que vive uma relação plena com seus parentes. E esse alguém é você. E no relacionamento, no pilar conjugal, numa plenitude que você enxerga, como você vive, como você escolheu viver. O amor que você sente por você, o respeito, o amor que você sente que chega até você, e da maneira plena que você enxerga na visão de quem já conquistou a plenitude. No pilar filhos, e da forma que se apresenta na sua visão extraordinária, na sua visão de como você escolheu viver esse pilar. Enxergue os detalhes da decisão de viver assim. E no pilar social, olhando para si, fazendo coisas que você quer, coisas que você gosta, tendo tempo para si. Você tendo pessoas que você não tem responsabilidade por elas e nem elas por você. E que você escolhe ter algum tipo de relação, de amizade. E na visão de quem já conquistou, como você contempla, nesse olhar de possibilidades. Respira fundo. Entrando no pilar saúde. É como você vive em qualidade com o que você come, como você se alimenta, a qualidade dos teus exames, a qualidade do teu sono, teu vigor físico, a ausência de dores crônicas, os exames todos em dia, de quem tem uma vida plena. No servir, umas pessoas que você não tem responsabilidade, você enxerga alguma necessidade nelas e você reconhece. E você ajuda porque quer. E porque tem. E você partilha. E leva até o outro o que ele precisa. E às vezes é material. Às vezes não, às vezes é intelectual.
Às vezes é afetivo para alguém que só quer um pouco de atenção. E você fornece na medida certa, preservando a sua vida, a sua integridade. No mundo onde tudo é possível, você enxerga no teu pilar intelectual. E não é só o conhecimento que você busca, é a tua compreensão daquele conhecimento e transformando aquela compreensão em ação, compreendendo e agindo certo. E aprendendo nos momentos que precisa, buscando nos momentos que são necessários os conhecimentos para tornar a tua vida melhor, mais produtiva. E olha, na visão de quem já conquistou, é isso sendo colocado em prática. Você podendo viver o extraordinário. No pilar financeiro, é a relação que você tem com essa energia que é necessária no mundo, mas que você, sim, você controla, comanda. E até o favor, essa energia retorna numa forma muito maior e transborda da tua vida de uma forma plena que você consegue ver, que você identifica, porque é uma visão sua, porque você conquistou. Na tua profissão, na ocupação que você escolheu fazer, que as pessoas te remuneram por ela, a tua satisfação de fazer o que tem que ser feito, e às vezes pode ser feito alguma coisa que você não gosta, mas precisa. E você simplesmente executa e faz porque é necessário. Porque você pode amar o que você faz. E com esse amor, com esse entendimento de si, cumprindo a tua missão. E aí no teu emocional, como é que você se vê na visão de quem já conquistou o equilíbrio que te mantém na tua jornada, no teu equilíbrio, o entusiasmo de viver a tua própria vida. E você entende que as coisas que te aconteceram também te fortaleceram, como um metal precioso que é aquecido a uma temperatura extrema. E que às vezes, para que a impureza saia, para que você viva a tua verdadeira essência, para que você seja quem você é. Você entende isso porque é na visão de quem já conquistou. Respira fundo. E você, com muita propriedade, sabendo que você está no controle. Mentalmente você dá 2 passos atrás. E eu peço que você se veja na postura, na sua postura de conquista. Guarde essa imagem, como você está vestida, como é que está o teu semblante. E mentalmente você vem caminhando, pisando na areia branca e macia, ouvindo as pequenas ondas numa praia linda, com um sol agradável. Respira fundo. Mais uma vez. Eu vou contar até 3 e você pode abrir seus olhos no 3. 1, paz. 2, amor. 3, felicidade. Abre teus olhos. E nessa visão de quem está numa jornada, e você tem uma lista de pilares aí na tua frente. E eu vou pedir agora que você se volte para o seu presente. E que no seu presente você possa colocar a nota, e eu vou te guiando em cada pilar, eu vou te dando os indicativos, e quando eu pedir você dar nota,
Hoje, o quanto de verdade você tem se conectado com o poder superior, da sua forma, da maneira que você escolheu, o quanto você sente a presença desse poder na tua vida, o quanto você estabelece uma relação verdadeira, de forma espiritual com esse poder. Então coloca uma nota hoje de 0 a 10, o quanto você se sente hoje no teu pilar espiritual. E você tem o pilar parentes, e no pilar parentes é o como você se sente com relação aos teus parentes, os teus antepassados, se eles são vivos, se existe uma relação com eles, seus pais, as pessoas que te criaram, que você se relaciona em amor. E se eles não estão mais presentes, como é que é o seu sentimento com relação a eles? E eu peço que você também avalie as pessoas que não são seus pais, que são seus parentes. Como é que você tem essa relação com eles? É um amor correspondido também por essas pessoas? Então coloca uma nota de 0 a 10 na tua situação atual, no teu sentimento atual. E o pilar conjugal, da forma que você vive hoje, se você tem alguém que compartilha essa relação, como é que você se sente nessa relação compartilhada com essa pessoa? Se existe respeito, se existe um crescimento mútuo. Se você não tem ou não está no relacionamento agora, se foi por decisão, por escolha, ou se foi por uma condição, como é que você se sente de não estar numa relação? E tudo com relação ao que você se sente. Coloca uma nota nesse pilar conjugal. E o pilar filhos, as pessoas que você escolheu para criar ou para desenvolver ou para gerar, que agora são ou foram uma responsabilidade sua. E você, como é que você se sente nessa relação que você tem? Como é que você sente o amor? Você consegue sentir o amor em atos, em palavras? Se você não os tem, se foi por uma decisão sua, se foi por uma condição, e como é que você se sente com relação a pilar filhos? Então coloca uma nota de 0 a 10. E o pilar social. E no pilar social se refere ao tempo que você dedica a fazer coisas que você gosta. Simplesmente que você faz sem responsabilidade alguma, saindo do meio externo, no meio de responsabilidades, entrando no meio de quero fazer porque eu gosto, porque eu amo, eu tenho um hobby e faz. E as pessoas que você tem à sua volta, que você escolhe ter uma relação de amizade, como é que é essa amizade? Como é que você pode enxergar isso de bom na tua vida? Isso tem sido bom para você? Tem sido de crescimento? Tem sido desprovido de interesse? Então, nesses dois aspectos, como é que você avalia? Coloca uma nota hoje no teu pilar social. Nós estamos colocando as notas nos pilares, tá, Vitória? As notas nos pilares. E então nós vamos agora para o pilar saúde. O pilar saúde se refere a o quanto você tem vivido uma disposição física, um vigor físico, fisicamente e também mentalmente. Como anda a tua saúde mental? Como é que está a tua alimentação? Você tem cuidado para ter uma longevidade de qualidade? Você tem se cuidado hoje para que isso aconteça? Como é que está a qualidade do teu sono? Então, se avalia hoje como você se sente na nota, a nota que você dá no pilar saúde. E o pilar servir, o quanto você tem conseguido enxergar as necessidades das pessoas à tua volta e entregar para eles o que eles precisam. Simplesmente porque você entende que precisa e entrega o que você tem, seja pouco, seja muito. Não interessa, você está ali e faz algo. Você tem feito o quanto de 0 a 10?
você consegue enxergar e atender às necessidades materiais, intelectuais, e às vezes até emocionais, às vezes é só uma atenção que você dá. Então, coloca a nota de 0 a 10. E no financeiro, eu costumo dizer na seguinte, né, analogia, e se você parar de fazer tudo que pelo teu suor te dá retorno financeiro, quantos anos, quantos meses, quantas semanas você passaria mantendo o mesmo padrão de vida? Qual é a tua relação verdadeira com essa energia, com o dinheiro? Ele tem trabalhado para você ou você tem trabalhado para ele? Então, de 0 a 10, coloca a tua nota, como você se sente no pilar financeiro. E no teu pilar profissional é a ocupação que você escolheu fazer para ser remunerado por ela. A ocupação que você escolheu para ser remunerado por ela. Ou a ocupação que você fez e que você se ocupou e com o quanto você se sente realizado por ter feito tudo que você fez na sua vida. Pela tua ocupação. Você sente que você cumpriu a sua missão, então de 0 a 10, como você se sente no teu pilar profissional. E o pilar emocional é o teu equilíbrio. É o quanto o externo tira você desse eixo de transitar na estrada da vida, e esse externo você não controla. Mas o interno, o seu, você controla. Às vezes você planeja tudo, mas mesmo assim dá errado. E como é que você reage quando isso acontece? E quando não dá conforme o plano, qual é o entusiasmo que você continua fazendo o que você faz? E esse pilar que é a ligação entre todos os outros pilares. E aí eu te pergunto, não precisa ser o pilar que tenha nota mais baixa, talvez o que você tenha mais necessidade de colocar 3 pelo menos agora no teu processo para que você possa anotar quais são os 3 pilares que você entende que precisa trabalhar. Aí eles estão todos interligados, mas os 3 específicos que você anote agora, circule, faça um xizinho, faça uma marquinha. E é importante saber o que tem que fazer em cada pilar. E pelo menos agora, olhando nesse aspecto que você está nessa jornada, quais são as 3 coisas que são muito importantes que você faça nesses 3 pilares que você escolheu. Eu peço que você vá lá numa folha lá atrás de atividade, ou pega outra folha, e você vai escrever 3 frases, uma para cada pilar. Você vai escrever exatamente do jeitinho que eu estou falando. Eu tenho que... O que você tem que fazer nesse pilar? Mas pode escrever, eu tenho que... E escreve o que você tem que fazer nesse pilar. Vamos trazer essa consciência. O que eu tenho que fazer nesse pilar que vai tornar ele melhor, que vai aumentar a nota? O que você tem que fazer nesse pilar? E uma frase para cada um. Eu tenho que... E escreve o que você tem que fazer, a ação. A gente está aqui buscando uma ação. Não vai me dizer que tem que ter mais tempo para algo, não vai me dizer que tem que fazer algo que não seja uma ação. E é isso que eu estou buscando com você. Algo claro que você tenha que fazer em cada pilar, em forma de frase, eu tenho que, e escreve a frase que você tem. O que você tem que fazer. Ok? Eu vou esperar que todas terminem. Não precisa ser uma frase muito grande, uma frase que seja objetiva, de uma ação clara, que você tem que fazer nesse pilar, que você identifica agora. Talvez que você identifique na jornada que você foi agora há pouco, na visão de quem já conquistou, o que foi que aquela pessoa fez, e aquela pessoa é você. O que foi que ela fez? Que você pode anotar aí agora que tem que fazer. Etapa 2 de 3
E agora nós vamos para uma etapa muito legal, eu amo fazer isso, que agora nós vamos escrever uma lista de sonhos. Pode pegar aí um papel e colocar aí em cima, lista de sonhos, pega lá na tua parte do teu caderno, e nós vamos escrever uma lista de sonhos. Deixa eu botar aqui a música de lista de sonhos, Rafão, só na caixa. E você está ouvindo uma música inspiradora para que você anote os seus maiores sonhos, escreve o teu nome, escreve a data de hoje, em forma de lista. Você vai trazer os seus sonhos. O que você deseja que aconteça na sua vida? Pode ser um sonho atual, pode ser um sonho de criança, de adolescente, pode ser o sonho da mulher, pode ser o sonho da menina, da jovem. Em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar que exista um desejo de que aconteça algo. Traz para esse momento. Não importa o tamanho, aqui a tua mente pode trazer o que é de maior, o que você quer mais. Os teus sonhos, grandes, menores, esses são seus sonhos. E se você anotar isso com um sorriso no rosto, que delícia. Porque há um sonho bom, um sonho de conquista, de realizar. Um momento seu, olhando para si, do que você quer realizar. Não precisa detalhar o sonho, basta colocar o título para ele. Não precisa ter detalhes, precisa ter entendimento do que é esse sonho. Se é recente, atual, se é algo antigo que estava lá atrás, que você se lembra agora. Pode trazer quantos você quiser. Dá mais 2 minutinhos para que você conclua.
Se você terminou, pode ir lendo para você, enquanto as outras pessoas também terminam, estão aqui na sala. E saber o que tem que fazer para que as coisas aconteçam para você é importante em qualquer momento da sua vida. Determinar o que você quer conquistar, anotar os teus sonhos, pode te dar um grande estímulo para entrar em ação. E que você possa terminar, e você vai pegar as frases, que nós vamos fazer algo com ela novamente, nós vamos reescrevê-las, agora com uma outra forma. E você vai pegar aquelas frases que você escreveu, eu tenho que, e você vai botar aqui, escolhe. Mas bota escolhe, mas ter tempo, mais tempo para aquilo, mas eu escolho me conectar, não é ter mais tempo, eu escolho e coloco o verbo. Coloca o que você tem que fazer para que aquilo aconteça. De repente, na primeira frase, você só escreveu o que tem que acontecer, não o que você tem que fazer. E você vai reescrever cada frase dessa, colocando eu escolho, e escreve a ação que você tem que fazer para que o que você escreveu, se não for uma ação, tem que ser uma ação. Faz sentido? Vão ser as 3 mesmas frases, o começo delas vai ser eu escolho, e a ação para que aconteça aquilo que você escreveu na primeira frase. Se é ter mais tempo, então eu escolho ter mais tempo, eu escolho dedicar mais tempo em oração, dedicar mais tempo ao espiritual, eu escolho ler diariamente a palavra, eu escolho praticar o exercício físico, se for saúde. E aí você vai transformar isso numa ação mais clara ainda. E qual o sentimento de escrever? Porque saber o que tem que fazer é uma coisa, mas agora escolher fazer as ações no teu dia que te levam aonde você quer chegar, faz toda a diferença no teu resultado. É uma forma de dizer para a tua razão que você está realmente com a intenção, mas com escolhendo diante do mundo de possibilidades fazer o que tem que ser feito. É isso que você está dizendo para ela. E você está revelando de forma escrita. Isso. E mais uma vez, eu vou desligar aqui o áudio. Pode dar mais um tempinho para que você escreva. Mais 2 minutinhos dá. Vamos lá. Ok? Vamos para a próxima etapa? Vamos. Então se sentem novamente com uma coluna reta. Eu vou precisar de alguns minutos seu de atenção plena, tá bom?
Tudo que você ouvir que não seja a minha voz e a música à sua volta vai potencializar a sua experiência. E mesmo que ainda assim você tenha que abrir os olhos, você vai se manter conectado com a minha condução. E a tua mente vai... Você me permite que a sua mente continue ouvindo o que eu estou falando e sendo conduzida, ok? Então, nós vamos sentar novamente numa posição, deixa eu ver se tem alguém aqui com o mic aberto. Ok, deixa eu fechar todos os mics. Então, esse é o momento que eu vou conduzir você novamente. Deixa eu só abrir a pasta que eu fechei. E esse momento, a tua mente vai aonde você precisa ir e vê o que você precisa para que o teu processo seja elucidado nos pontos necessários e importantes, para que você ache o que você busca e trabalhe onde precisa. Combinado? Então, vamos nós. Tá aqui. Essa música chega aí, porque vocês... Então, lembra da respiração. 3, você vai puxar, segurar e soltar no seu ritmo. Depois você entra numa normal. Então, puxa. Segura, segura, segura um pouco. Segura e depois você solta, solta, solta. De novo, mais uma. Puxa, 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 puxa. Segura, segura, segura um pouco. E solta. E você já aprendeu, faz no teu ritmo. Segura, prende e solta na medida que você consegue. Você pode estabelecer um ritmo de respiração um pouco mais profunda, mas que te dê um controle e um sentimento de conforto, mas em alerta. E você pode prestar atenção na minha voz, porque eu vou te conduzir, mas é a tua imaginação que vai te levar aonde você precisa ir para ver, ouvir e sentir o que é importante e necessário para a tua jornada. Respirando. Uma posição que te permita sentir o ar entrando nos teus pulmões, saindo dos teus pulmões, voltando para o ar que está à tua volta, e que você possa, primeiramente, a palavra paz com o teu olho esquerdo, somente a palavra paz no teu olho esquerdo, com uma forma, com um tamanho específico. Identifica qual é a cor que ela está, a palavra paz. Se ela tem movimento, se ela está estática, se ela tem um plano de fundo, e se esse plano de fundo está combinando, e você tem o poder de fazer a combinação certa, de mudar a cor da palavra, o formato, o tamanho, de aproximar para você, de aumentar a palavra paz com o teu olho direito, tornando ela mais agradável. Você tem o poder de mudar o que você quiser. E com o olho direito, a palavra amor, observa a palavra amor com o olho direito, criando uma forma para a palavra amor. E a forma que você cria, ou ela se apresenta, você observa os detalhes, a textura, se tem brilho, se tem movimento. E você pode transformar, tornar ela mais agradável, modificando cor, tamanho, distância,
profundidade. E com o olho esquerdo agora a palavra paz novamente, e com o olho direito ao mesmo tempo a palavra amor. E as duas vão se aproximando uma da outra até se transformar numa gaivota em pleno voo. E essa gaivota você vê ela voando, e nesse voo ela aponta para uma ilha vulcânica, pedregosa, com um mar revolto embaixo. E na medida que ela vai voando, você vai reparando os detalhes da imagem que se forma. Em cima daquela ilha, uma nuvem escura de tempestade, que na medida que a gaivota se aproxima da ilha, ela é mais sacudida, balançada pelo vento frio e cortante. E ela vai se aproximando, e ela vai descendo próximo ao mar, e ela repara que naquela praia, com ondas enormes, quebrando naquele mar revolto, naquelas pedras pontiagudas. E ela vê que as outras gaivotas estão ali, aquelas gaivotas brigam entre si, disputam. E elas mergulham naquele mar escuro, frio, para pegar o seu sustento. E elas ousam entre uma onda e outra. Às vezes, as gaivotas são acertadas por ondas e ela calcula. E essa gaivota calcula e vai entre uma onda e outra. E ela se arrisca. Ela ousa. Mas ela sempre traz pequenos peixes. E em certos momentos ela traz peixes maiores, mas as outras gaivotas vêm e tomam dela. E às vezes ela tem que se contentar com molúsculos salgados, ruins. Mas ela continua dia após dia. E com o tempo ela se cansa e ela se pergunta, mas por que tanto esforço? Por que tanta dificuldade? E certa vez, num cálculo errado, numa distração, uma grande onda certa, e ela afunda. E ela sai daquele mar gelado. E ela olha em volta a chuva, o penhasco, o vento a sacode. E ela tenta mais uma vez. E naquele cansaço, a onda certa ela encheia e joga ela nas pedras pontiagudas. E ela se machuca, ela se fere. Ela achou até que não ia mais conseguir. E ela pede ajuda às outras aves, e as outras aves passam. Às vezes ela sabe que foi notada, mas as aves só passam e continuam voando. E nenhuma delas a socorre. Mas mesmo machucada, molhada, exausta, ela levanta e continua pescando, mergulhando. E ao final desse dia, ela volta para o seu ninho, deita cansada, machucada, triste. E ela pede a mudança ao Deus das aves e chorando ela diz: Deus, muda a minha vida. Deus, muda a minha vida. E nessa noite ela adormece, sentindo até uma paz no seu espírito. E em sonho ela ouve uma voz forte, envolvente, carinhosa, dizendo: vem, vem para o alto, vem, vem, vem para o alto. Eu vou te mostrar verdadeiramente quem és. Vem para o alto que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para você desde a criação do mundo. Eu já sabia quem tu eras. E durante o sonho ela se alegra, ela reconhece aquela voz, ela sente que está ouvindo realmente o Deus das aves. E finalmente ela acorda, e durante aquela madrugada ela percebe, feliz, que tinha sonhado com a voz do Deus das aves. Mas nesse momento, ali acordada, ela escuta novamente a voz do sonho. A voz do sonho diz: vem, vem para o alto, vem, vem, vem para o alto que eu vou mostrar verdadeiramente quem és.
vem para o alto, que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para você, e vou mostrar todo o teu valor. E ela percebe que aquilo não é mais um sonho, que era real, e que o seu Deus estava chamando. E ela percebe que não era mais sonho. E nesse momento um raio cruza o céu, e ela decide que vai sair do seu ninho, e ela sai. E ela sai com o escuro da chuva, o vento cortante, um clarão e a tempestade, mas mesmo assim a gaivota decide que vai subir, ela vai seguir a voz, então ela escuta a voz mais uma vez dizendo: vem, vem, vem para o alto, que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para a tua vida. E ela sai do ninho naquele voo, determinada, ela feliz, e ela sabe que vai enfrentar os desafios, mas ela sabe qual é a sua missão, de voar e seguir a voz, e ela voa por horas e horas, fazendo o que nenhuma outra gaivota fez até então, voando por 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. E com entusiasmo, alegria e certeza de seguir a voz de Deus, ela completa 7 horas de voo, e ela olha para cima, e ela vê o quão alto ela está, e ela percebe que nenhuma outra gaivota conseguiu voar por 7 horas e alcançar essa altura. Então ela olha para cima, naquelas nuvens densas de chuva cinzentas, uma fresta que revela um céu azul, e ela voa em direção. E no momento que ela se aproxima, as nuvens se afastam, revelando o mais lindo céu azul. E ela continua sem perder a perspectiva da voz, até que ela vê um brilho intenso e ofuscante. E era desse brilho, desse clarão que vem a voz. E ela vai se aproximando, e cada vez mais a luz aumenta e o brilho, até que ela se aproxima a tal ponto que ela enxerga o que há depois dessa luz. E essa luz diminui, e é dali que vem a voz. E desaparecendo o brilho, ela vê uma linda e grande águia dourada, e aquela águia era o Deus das aves. Então ela olha para o Deus das aves com admiração, com amor, e percebe que o seu bico era igual, era inclinado para baixo, tal qual o bico do Deus das aves. E ela percebe que sua cabeça era branca com lindas penas, igual a cabeça do Deus das aves. E ela percebe que não tem patas de gaivota, e sim grandes garras de águia, grandes e afiadas garras de águia. E ela vê que suas asas são grandes e longas, tem 3 metros de envergadura, igual às asas do Deus das aves. E a ficha começa a cair quando ela olha nos olhos do Deus das aves e percebe que eles são iguais aos seus. Então ela entende que nunca foi uma gaivota, sempre foi águia. E ela entende porque tudo sempre foi tão difícil. Era porque ela sempre viveu como gaivota, mas ela sempre foi águia. Agora ela consegue entender quem realmente ela é. E é quando o Deus das aves diz: minha filha, agora que você sabe quem é, eu te dou as tuas promessas, porque eu sempre estive contigo. E você veio para o alto com coragem, com bravura. Você pagou o preço, e agora eu vou te mostrar o caminho. Venha, venha e olhe para baixo, olhe lá embaixo, olhe. E aquela águia recém-descoberta olha para baixo, e o Deus das aves reforça: olha bem, olha com o teu coração, olha com a tua alma. Olha bem para baixo, porque lá estão as tuas promessas. Vem e olha lá para baixo. E aquela águia olha, e ela só vê a ilha tenebrosa, com chuva, vento, frio, mar revolto, escuro. Então ela diz: mas Deus, é de lá que eu vim, e para lá eu não quero voltar.
Então o Deus das aves percebe que ela, mesmo sendo águia, ela não conseguia ver as suas promessas. E o Deus das aves, então, passa suas poderosas asas nos olhos daquela águia e escamas caem, escamas que impediam que ela enxergasse o que o Deus via. E é então que ela olha novamente para baixo e ela vê, sim, ela vê a ilha tenebrosa, mas ela é separada por uma cordilheira de um mais lindo paraíso tropical, com lindas praias com areia branca, um mar azul bem transparente, repleto de peixes, uma floresta, um rio de água doce corrente. E o Deus diz: tudo isso eu preparei para você. Vá, porque é tudo seu. Vai, viva as minhas promessas. E ela se lança num voo, como nunca antes, como um tiro certeiro que acerta o alvo. E quando ela abre suas asas, ela plana como nunca antes. E ela conseguia pacificamente, sem ser sacudida pelo vento. E ela olha para o mar, aquele mar azul repleto de peixes. Ela faz acrobacias, ela começa a rir, ela dá gargalhadas, tendo dentro de si a certeza de que aconteceu. E ela usufrui daquele momento. E ela num voo rasante traz grandes peixes. Uma parte ela consome, a outra ela partilha, a outra ela investe, ela guarda para si. E ali é real. E ela é a águia mais feliz do mundo. Então ela vai até o seu paraíso e olha uma grande árvore e diz: é ali que eu vou construir o meu ninho, é ali que eu vou construir a minha família e o meu lar. E ela prepara aquele ninho para os que virão, e ela está vivendo as promessas de Deus, e ela está muito feliz, porém algo em seu coração diz que falta alguma coisa, e o que faltava era o seu clã, eram os que tinham ficado do outro lado da cordilheira, e ela sabia que não conseguiria trazê-los obrigados. Porém, ela poderia convidá-los. E depois de 3 dias de descanso, ela voa em direção ao pico daquela cordilheira. E quando ela chega no ápice, ela consegue ver o pedaço tenebroso da ilha, com chuva, com vento, com frio. E de forma audaz, corajosa, firme, ela vai em frente. E ela vai em cada águia do seu clã, em aves que também que não eram. E ela diz: eu sei que você é livre, mas se você quiser, só se você quiser, você pode me seguir, porque eu vou para o paraíso que o meu Deus me deu. E ao falar com cada uma daquelas aves, e elas viram que ela estava diferente, e que realmente tinha mudado, e agora era uma grande ave com credibilidade, confiança, força, autoridade. Então, ela começa a retornar ao seu paraíso, e ao cruzar o topo daquela cordilheira, ela olha para trás e vê uma multidão de aves se transformando em águia, assim como ela, como numa metamorfose. E são muitas aves que acompanham, e ela percebe que havia feito mudanças na vida de muitas do seu clã, de outras que não eram do seu clã, e de outras que ela nem conhecia, nunca tinha visto, mas estavam ali seguindo. E todas eram águias como ela. E aquela águia conduziu uma multidão a um novo estilo de vida. E lá do alto ela pôde ver as outras aves que estavam construindo suas famílias, seus lares. Logo, o seu lar estava repleto. E sem demora, finalmente, a sua família, o seu lar, e quem ela escolheu estava ali.
E uma linda história foi feita, uma história de vida. Em todo caso, ela veio na frente. Ela estava numa posição de destaque. E aquela águia, sua família, sua descendência, o seu legado brilharam. Foram luz, sal, fermento, água e fogo na vida das pessoas. Por gerações e gerações. E no paraíso tropical reinou a paz e o amor. 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 Ainda de olhos fechados, respira bem fundo. Isso. Mexa o dedo das tuas mãos, mexa os teus pés. E com a minha voz você vai voltar pro aqui e pro agora. E eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você vai dizer o seu nome completo. No 1, na paz. No 2, no amor. E no 3, abre teus olhos e diz o teu nome completo. Diz o teu nome completo. E você vai pegar aquelas 3 frases que você escolheu fazer para a tua vida, para os teus pilares, e você vai reescrever. Mas com essa propriedade de quem decide, porque saber o que tem que ser feito é importante, escolher fazer o que tem que ser feito, mas decidir é o que determina que você vai chegar lá. E reescreve essa frase, escrevendo, colocando no começo. Eu decido, no lugar desse eu escolho. Eu decido. E escreve a ação que você já escolheu fazer. É a tua vida, é a tua história que você está escrevendo. Então, cada linha dessa que você pode escrever, essa decisão. Cada uma dessas decisões de você viver e ser extraordinário na tua vida. Saber o que tem que fazer é importante. Escolher fazer o que tem que ser feito te coloca numa jornada. Mas decidir fazer é o que determina que você vai chegar. Lembra do ingrediente principal para fazer o processo? Lembra? Então use ele. A decisão de realmente viver. Mas não venha por mim, vá por você. É seu momento. Tá bom? Combinado? Então, um grande abraço. Um prazer enorme iniciar. E parabéns, meninos da Angola, pela força de estar aqui. Vocês são incríveis. Força. E contem comigo, viu? Então, um aplauso aí. E nesse momento, sabe o que a gente faz? Abre todo mundo o microfone, fala boa noite para cada um, fala o nome de alguém, fala boa noite. Abre teu microfone. Boa noite, Obrigado, Rafão, Jandira, Claudete, boa noite, Lucimara, boa noite, Suzete. Boa noite, Rafa. Valeu, Angélica. Valeu, Maria Yasmin. Lúcia, Eliane, Angélica. Beijão. Tchau, Daline, pessoal. Rafaela. Foi legal, né? Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.